Então vamos lá. Hoje tem uma palavra de Deus para você, certo? E a Bíblia, sabe, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, né? E ela diz quem eu sou, e eu sou quem ela diz que eu sou. A Bíblia, ela diz também o que eu tenho, e eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E a Bíblia diz o que eu posso, e eu posso o que ela diz que eu posso. Amém? Você vai falar comigo assim? O meu coração está aberto, a minha mente está receptiva para receber a palavra de Deus para mim hoje, no nome de Jesus. Amém? Então o tema da palavra aqui é como a fé funciona. Assim, eu queria que você prestasse muita atenção, que hoje eu creio que Deus vai trazer algumas revelações para você, certo? De coisas assim, que não tem nada de muito excepcional, é coisa que nós já falamos aqui na igreja sempre, né? Mas eu creio que hoje Deus vai trazer assim sabe, quando dá um clique, e você estava de repente, como é que eu não percebi isso antes? Não é? Amém, amada? Então vamos lá, como a fé funciona. Deixa eu ligar uma tecnologia minha aqui, que eu agora sou muito tecnológico. Vamos lá. Outra pergunta, qual o processo da fé? Você sabia que a fé ela tem um processo, certo? Para a fé funcionar. Então vamos lá primeiro para Marcos capítulo 4, versículos 3 e 4. Marcos 4, 3 e 4. Diz assim, ó: ouvi, eis que o semeador saiu eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. O semeador saiu a semear. E ao semear, todo mundo sabe, né? Semear é lançar a semente à terra, é plantar, né? Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, ou seja, o lugar onde as pessoas pisam. Então é um terreno duro, certo? E vieram as aves e a comeram. O que esse semeador saiu a semear? Qual a semente que esse agricultor estava semeando? Observe, vamos começar do princípio aqui, né? Observe que ele não estava plantando uma árvore pronta, já com seus frutos. Ele está semeando a semente. E toda semente, para dar frutos, o que ela precisa fazer? Ela precisa ser lançada numa boa terra, ela precisa germinar, ela precisa crescer e ela precisa frutificar, certo? Tem todo um processo. Então ela cria, ela germina, aí ela cresce primeiro as raízes, primeiro ela cresce para baixo, certo? Depois ela começa a crescer para cima, depois depende da espécie, né? Cria galhos, folhas, né? E cresce, e depois ela frutifica. Amém? Então assim, esse é mais ou menos o processo. E aqui diz que o semeador saiu a semear. Ele estava lançando a semente na terra. E essa terra aqui, essa primeira terra, é uma terra de beira de caminho. Sabe aqueles caminhozinhos da roça? Quem já andou naqueles caminhozinhos da roça, né? Janete, você já andou no caminhozinho da roça, né? Aqueles trieiros, né? Eu já andei muito, né? Na fazenda, meu avô, meu tio, né? Eu ia nos trieiros assim, aí chegava num ponto, tinha um rio. Aí tinha uma pinguela em cima do rio, entendeu? Aí você tinha que tomar cuidado lá, porque a pinguela era um pedaço de pau, né? Você tinha que andar equilibrando ali. Mas nunca morri na pinguela. Vamos lá. Marcos 4, 14 e 15. Diz assim, ó: o semeador semeia a palavra. Ou seja, está respondendo as perguntas que nós fizemos ali atrás, né? Então, o semeador, o que ele semeia? Ele semeia a palavra, certo? O semeador,
ele semeia uma palavra no seu coração. Eu agora aqui estou agindo como um semeador, certo? Então eu estou lançando a semente, que é a palavra. E essa palavra vai entrar num coração, vai entrar em um terreno, certo? Por isso que eu falei aqui, ó, meu coração está aberto. No começo, é uma declaração de fé. E você faz declaração de fé, né? Que, ou seja, o meu coração é uma boa terra, é um terreno fértil. Então, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, olha só, a verdade, ela sempre prevalece. Mas muitas vezes, as promessas de Deus não se manifestam em nossas vidas, certo? Às vezes tem promessa de Deus que a gente sabe que é a promessa de Deus, mas você olha e parece que aquela promessa não é para você, parece que ela não, parece que com você não funcionou, parece que com você não funciona. Sabe por quê? Em vez de falar você, eu falar assim comigo, né? Às vezes é uma promessa para a minha vida e aí parece que para mim aquilo não quis funcionar, mas é uma promessa da palavra. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20 que todas as promessas já têm em Cristo o sim. Então por que que algumas coisas não funcionam? Simplesmente porque há uma incredulidade sutil em nossa mente, certo? Essa incredulidade sutil, ela faz com que às vezes algumas promessas de Deus na nossa vida não sejam manifestadas em nós, não se realizem em nós. Não porque o Pai seja infiel. A promessa dele, ele é sempre fiel. Mas a promessa dele sempre tem a condição da fé. Nós precisamos crer na palavra. Amém? Então, existe uma incredulidade sutil em nossa mente. Muitas vezes, certo? Muitas vezes. E hoje nós vamos trabalhar um pouco para a gente eliminar esse tipo de incredulidade. Quando você vai lá, quando Jesus expulsou aquele demônio daquele menino, certo? Os discípulos deles tinham tentado e não conseguiram. Eles falaram assim: por que nós tentamos e não conseguimos? Jesus falou assim: ó, por causa da pequenez da vossa fé, certo? E aí Jesus explicando ali, quando você entra profundamente naquele texto e analisa, você vai ver que Jesus estava falando sobre a incredulidade deles, por causa da incredulidade que havia no coração deles. Eles já tinham expulsado demônios, já tinham curado enfermos, acredito que tinham até curado, ressuscitado os mortos, e naquela situação eles não conseguiram. Por quê? Porque havia uma espécie de incredulidade no coração deles que impedia que o poder se manifestasse naquele momento, certo? Mas hoje essa incredulidade sutil vai sair das nossas vidas, vai sair dos nossos corações, e uma fé assim que triunfa sobre o maligno, que triunfa sobre a doença, vai crescer fortemente dentro de você. Tinha mais algumas perguntas aqui, né? Por que muitas vezes não recebemos o que é nosso por herança e promessa? Certo? Às vezes nós temos uma promessa, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos prósperos, nós somos abençoados, tudo que fizermos será bem sucedido. Mas aí às vezes você vive a sua vida, ou alguém aí vive a vida, fala: eu creio na palavra, não sei o quê, mas a vida dele tudo é errado, certo? Mas se a Bíblia diz que eu sou bem sucedido em tudo, por que tudo que eu entro para fazer dá errado? Certo? Por quê? Né? Porque tem essa palavra que foi entregue por Deus, mas muitas vezes o terreno do seu coração em relação a essa palavra é beira de caminho. E aí você recebe essa palavra e essa palavra não entra dentro do seu coração. Às vezes essa palavra, o diabo vem e rouba a semente. Você viu o texto falando? E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles.
certo? Mas a partir de hoje o diabo não vai arrancar mais a semente que foi plantada e lançada no seu coração. Vamos lá para os versículos 5 e 6. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Por que a semente aqui ela secou? Qual foi o motivo? Não tinha raiz, certo? Ela foi plantada ali, ela caiu num solo rochoso. Se a gente fala muito de um coração duro, não é isso? A semente entra no coração duro, ela até começa a crescer um pouquinho, sabe? A pessoa até aceita ali, né? Ele entende, começa a entender, mas a semente não frutifica. Por quê? Porque ele não permite que as raízes sejam construídas. Vocês perceberam que está falando aqui que a palavra, ela é uma semente, sabe? Esse entendimento ele é muito importante, porque muitas vezes a gente pega a palavra, a gente pensa que já é uma árvore pronta, e aí nós queremos já pegar o fruto imediatamente, mas não, a palavra ela vem como uma semente, e essa semente ela precisa crescer, raízes, ela precisa crescer a planta para depois produzir o fruto. Então a fé, ela precisa ser trabalhada, a palavra ela precisa ser trabalhada dentro do nosso coração. Ou seja, existem outras coisas que também impedem a semente de frutificar, ou a fé de se manifestar. Algumas sementes da palavra caem em seu coração e não criam raízes. Olha só o que diz lá em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você acredita nesse versículo aqui? Então por que você pede tudo, né? E não recebe tudo? Entendeu? Estou falando para você aqui, mas isso aqui eu perguntei para mim mesmo, entendeu? Eu descobri que esse versículo, embora seja a palavra de Deus, embora seja a verdade, ele nem sempre está sendo uma realidade na minha vida. Mas isso tem que mudar. Amém? Porque se a palavra é a verdade, se a palavra ela vem de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, essa palavra tem que se manifestar como uma realidade na minha vida. Então olha só, permanecer em Cristo e a palavra permanecer em nós. Estão percebendo? Se permanecerdes em mim, ou seja, você permanecer em Jesus, e as minhas palavras, ou seja, as palavras dele, as palavras de Jesus permanecerem em vós, em nós, dentro do nosso coração, né? Depois disso acontecer, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui está falando, sabe sobre o quê? Criar raízes. Você quer ver milagres na sua vida? Você quer ter suas orações atendidas? Crie raízes profundas na palavra de Deus. Remova todos os blocos. Sabe, às vezes tem alguns blocos, algum tijolo, né? Você lembra que nós falamos aqui sobre construção? Tijolo sobre tijolo. Você lembra disso? Né? Então, remova, às vezes tem um tijolo que foi construído ali no seu edifício espiritual, ou seja, está construindo a sua vida, certo? E às vezes tem algum tijolinho que foi colocado ali que é uma crença errada, que é uma incredulidade, certo? E às vezes isso está lá dentro de você, né? Sabotando a sua crença correta. E aí você vai para a palavra e a palavra parece que não frutifica. Vamos avançar mais, né? Aqui nesse texto fala do permanecer, não é isso? Se permanecerdes em Cristo e a palavra permanecer em você, certo? Esse permanecer lá, ele diz assim, ó, continuar a estar presente, é ser sustentado, mantido continuamente, criar raízes.
volta lá, uma tela aí, né? Se permanecerdes em mim. Olha só, esse permanecer não é uma posição estática, certo? É você continuar a estar presente. É você continuar crendo na palavra. Você continuar declarando a palavra, confessando a palavra. Certo? É você ser sustentado, mantido continuamente. É você permanecer criando raízes. Vamos avançar mais um pouco, né? Chegar onde eu quero. Então, olha só. Como eu posso fazer para que a palavra crie raízes em mim? Como? Primeiro, né? Já tem a resposta aí, né? Confessar a palavra. Tem que eu pus só a primeira resposta por enquanto, né? Confissão da palavra, né? A Gabi falou para mim: não, pai, essa palavra eu não gosto muito dela, palavra meio feia, né? Parece assim que eu fiz alguma coisa muito errada, né? Não, confissão, quando você vai lá no sentido original dentro da Bíblia, tem um sentido assim de homologar. A palavra lá é homologel, certo? No grego, não que eu entenda grego, né? Mas eu sei que essa palavra chama homologel. Então, homologar é como se você fosse em algum lugar e bate o carimbo de autenticação, entendeu? Está autenticado, está homologado, né? Por exemplo, tem uma lei que aprova lá no Congresso Nacional, aí tem que ir para a homologação, não é isso? Aí vai lá o presidente da República, tem que assinar aquilo. Depois que ele assinou, pronto, agora é uma lei mesmo, aquilo começa a valer, certo? Então, confissão da palavra é esse sentido de homologar. Então, quando você confessa a palavra, você está homologando. Mas a confissão da palavra, ela não move Deus. Achou esquisito, Jordana, né? A confissão da palavra, ela não move Deus, porque Deus já liberou a palavra dele, certo? Então, o que a confissão da palavra faz? Ela cria raízes dentro de nossa mente espiritual. Quando você confessa a palavra, está criando raízes aqui dentro da sua mente espiritual, não da sua mente carnal, certo? E muitas vezes confessamos a palavra umas 2 ou 3 vezes, né? Por exemplo, nós lemos esse versículo aqui, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aí a gente fala 2, 3 vezes, né? Oh, glória a Deus, agora estou abençoado, né? Mas aí nós declaramos 2 ou 3 vezes, mas isso não criou raiz dentro do meu coração. Às vezes eu falei com a boca e eu estou com a crença errada, achando que por eu ter falado, Deus vai fazer, certo? E Deus vai fazer as coisas, né? Mas o meu coração precisa ser trabalhado. Às vezes nós confessamos 2 ou 3 vezes e achamos que é o suficiente. Mas muitas vezes existe ainda esse tijolinho dessa incredulidade sutil, uma crença errada dentro de nós, da nossa mente. E essa crença, às vezes, ela tem raízes profundas, que é a semente que está sendo plantada agora, certo? Às vezes, a incredulidade tem uma raiz mais profunda do que a palavra que você está criando raiz nela agora. Estão entendendo? Ou foi meio complicado o que eu falei, né? Às vezes a semente que já cresceu dentro da nossa mente, já criou uma raiz muito mais profunda do que essa raiz que eu estou começando a construir quando eu falei 3 vezes um versículo, certo? Vamos avançar aqui um pouco mais, né? Então olha só, antes de avançar, né? Põe aqui, Gabi, mais uma tela, por favor, né? Vou falar agora do aplicativo, né? Você tem seu aplicativo baixado? Quem tem aí? Então abra ele aí agora, se conseguir, né? Vai conseguir, né? Que é uma plataforma muito boa, né? Aí no primeiro aqui, tá marcando aqui uma setinha no mais que tem. Você clica nesse mais. Depois você vai clicar no outro ali que chama download, certo?
Depois você vai clicar no outro lá em cima, que está escrito ferramentas. Aí depois você vai ver que tem aí matriz de confissão da palavra. Acharam? Que é basicamente isso aqui, ó, né? Esse papel, né? Então, olha só. Essa matriz de confissão da palavra aqui, né? Por exemplo, aquele versículo que eu coloquei de João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, as suas palavras permanecerem em vós, as minhas palavras permanecerem em vós, certo? O que eu fiz desse versículo? Eu trouxe ele para a primeira pessoa. Porque eu, quando vou confessar a palavra, eu confesso a palavra em relação à minha vida, certo? Ou eu posso confessar em relação à minha família, ou eu posso confessar em relação à minha igreja, à minha cidade, entendeu? Então você vai trazer para a pessoa que você está confessando. Por exemplo, eu estou confessando em relação à minha vida, certo? Então eu trouxe aqui, ó, olha só, se eu permaneço em Jesus e a palavra dele permanece em mim, eu posso pedir o que eu quiser e será feito. Sabe? Ó, eu já comecei a fazer isso aqui, né? Esse papelzinho aqui, ele tem 400 quadradinhos, certo? Eu estou começando a acreditar nesse negócio. Olha o tanto de vezes que eu já confessei essa palavra. Eu deixo do lado da minha cama, eu deixo lá no meu escritório lá em casa, né? Eu trago aqui para a igreja, né? Se eu permaneço em Jesus e a palavra dele permanece em mim, eu posso pedir o que eu quiser e será feito. Entendeu, pastor? Você pode pedir o que você quiser e será feito. Mas por quê? Porque você criou raízes em Jesus. E a palavra dele criou raízes em você. Então você está totalmente alinhado com ele. Então o que você quiser está alinhado com a raiz da palavra que está dentro de você. E aí você pode pedir que vai acontecer. Amém? Mas assim, essa aqui é uma folha, né? Eu quero confessar 3 folhas dessas nesse versículo. Eu quero que isso aqui se torne uma verdade tão grande dentro de mim, né? Que se o Gibeon chegar aqui e falar assim: pastor, meu joelho está doendo. Eu falei: Senhor, a tua palavra diz que se eu pedir o que eu quiser será feito. Então eu te peço agora cura para o joelho do Gibeon. O Gibeon vai levantar pulando, correndo para lá e para cá, vai jogar bola. Mas jogar bola não vai porque a Amanda não deixa, né? Mas vocês estão entendendo? Ou seja, para que a raiz seja construída dentro de mim, não adianta eu tentar falar um versículo 3 vezes, sabe? Eu tenho que ir falando, né? Por isso que eu fiz essa matriz aí. Vamos avançar a outra tela aqui, nós falamos do aplicativo, né? Está vendo como que o aplicativo é um instrumento excelente para o nosso crescimento espiritual? Então olha só, a confissão da palavra nos faz andar na fé. As duas raízes, a raiz da incredulidade e a raiz da fé, elas não podem coexistir. A raiz da incredulidade ela precisa ser arrancada. E isso acontece com a confissão da palavra. Você já experimentou confessar a sua cura? Quem já confessou assim: Senhor, eu sou curado? Por exemplo, tem um joelho, né? O Gibeon, né? Senhor, eu confesso aqui que eu sou curado do meu joelho. Mas você já experimentou confessar isso 1000 vezes? Não é? Isso aqui eu vou confessar 1200 vezes. A gente pensa assim, a gente fica com preguiça, né? Mas para uma raiz crescer, ela demora tempo. Sabe? Então assim, quando você vai confessando, chega um ponto que você para e pensa assim: uai, peraí, estou lendo esse negócio aqui tantas vezes, mas parece que eu não tinha entendido ainda esse negócio. Aí de repente aquilo vai entrando dentro de você assim, com um entendimento tão forte, uma convicção tão forte, sabe? Que o que você pedir será feito. Amém? Ousadia é muito bom, né? Mas ousadia, eu vou falar para você, não é suficiente para ver os milagres. Eu já fui ousado algumas vezes, né? Uma vez eu estava lá em Goiânia, trabalhava lá, né? Na Vila Nova. Aí eu: Senhor, eu não vou usar mais esse óculos, né? Sou ousado agora, né? Saí andando na rua lá confessando: eu sou ousado, né? Sou ousado, né? Opa, peraí, né? Estou tropeçando nos meio-fio, batendo a cabeça nas placas.
Falei assim, ousadia não funcionou, entendeu? Ousadia é muito bom, certo? Nós vamos ser ousados em Deus, né? Mas ousadia não cura ninguém, certo? A confissão, ela não muda Deus, ela muda você. A confissão, ela cria raiz em nós, certo? Então assim, a primeira coisa que eu quero fazer é desafiar você, né? Pegar essa matriz da confissão. Isso aqui eu criei hoje à tarde, né? Eu acho que foi uma revelação do Espírito Santo, né? Para você. Então você pega essa matriz. Assim, você já olhou no aplicativo todo mundo, né? Nós temos aqui também, depois se você quiser impresso, nós temos alguns ali impressos também, sabe? Você vai lá e escreve o que você quer, sabe? Certo? E você começa a falar, isso aqui eu vou confessar 400 vezes. Essa folha. Aí acabou a folha, você faz em lápis, você apaga, começa tudo de novo, né? Aí acabou, você apaga, começa tudo de novo, certo? Assim, eu vou confessar o que, pastor? Não sei, né? Você tem que buscar do Espírito Santo, tem que ver qual que é o que você entende que está trazendo, que tem uma incredulidade aí dentro, uma incredulidade sutil, entendeu? E você começa a confessar isso. Você começa a confessar isso. Até o Espírito Santo criar uma raiz tão profunda dentro de você, que aquilo se torna a verdade absoluta na sua vida. Um exemplo, né? Teve um homem, isso aqui foi aqui no Brasil, né? Isso aqui eu ouvi, foi o pastor David Robertson contando, né? Disse que ele orou com um homem, e aquele homem ele tinha os 2 pés virados para trás. Os 2 pés virados para trás, né? Ele orou lá pela cura, e o cara não foi curado, né? Na hora. Um ano depois, ele voltou, encontrou o cara estava com os pés para frente, certinho, né? O pé dele era torto para trás, aí consertou para frente, né? Aí o que aquele homem falou para ele? Ó, tô curado aqui, né? Mas demorou um ano para mim convencer os meus pés a virar para frente. Sabe, às vezes demora muito tempo para você convencer a sua mente de que a palavra é a verdade. Nós vivemos num mundo, certo? Nós temos a nossa mentalidade formada, nós vamos para a escola, vamos para a faculdade, e enche a nossa cabeça de coisa, né? E muita coisa é contrária ao que diz a palavra. Mas a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra da verdade. Amém? Os milagres vêm por crer na verdade. A confissão da palavra nos leva a crer na verdade que está dentro da palavra. Entendeu? Por isso tem que confessar tantas vezes, que às vezes nós temos uma crença, vou dizer que às vezes aquele texto nos trouxe uma crença produzida pela própria igreja, e às vezes é uma crença errada, é uma crença tão errada que ela constrói uma incredulidade dentro de nós. Por exemplo, tem muita gente que crê que a doença vem de Deus, que é Deus que traz doença. Então quando a pessoa acredita nisso, estão entendendo? Quando ela acredita nisso, é muito difícil ela receber uma cura de Deus. Por quê? Porque tem uma incredulidade dela que impede. Aí o acusador de nossos irmãos, o diabo, está lá diante de Deus. Ó. O Senhor é justo. E ele não pode receber a cura, porque ele não crê, ele não acredita. E assim, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus, ele é justiça, certo? Muitas vezes a gente confunde as coisas, né? A gente acha que Deus é amor e a gente esquece do atributo de justiça de Deus. Vamos para frente, esse não é meu assunto hoje não, né? O assunto é polêmico. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então primeiro você tem que dizer ao monte, certo? Mas tem 2 coisinhas aqui, certo? Não é só dizer, é também arrancar toda a raiz de incredulidade. Que raiz de incredulidade é essa? Dúvida. Essa dúvida precisa ser arrancada.
Certo? Eu estou falando aqui sobre como eu construo as raízes. Eu esqueci de apertar o botão do meu tempo. Está 0 aí. Será que eu começo agora? Né? Será que dá certo? Então, olha só. Trabalhar para implantar a verdade da palavra e destruir toda dúvida. Quando eu estou confessando a palavra, eu estou destruindo a dúvida e eu estou implantando a verdade dentro da minha mentalidade. Certo? Então, crer verdadeiramente e não ficar criando argumentos para justificar a incredulidade. Então, muitas vezes a gente cria argumentos para justificar aquilo que não aconteceu. Mas aquilo não aconteceu e está na palavra, por que não aconteceu? É culpa de Deus? Eu fico bravo com Deus. Ah, Deus, o Senhor não fez isso comigo. O Senhor não fez isso para mim. Eu te pedi aqui esse emprego, o Senhor não me deu. Eu pedi essa promoção, quem foi promovido foi o meu colega, não fui eu. Entendeu? Aí fica bravo com Deus. Por quê? A culpa é de Deus? Semana passada, acho que foi semana passada, né? Nós falamos aqui sobre como é que é? A incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus. Está lá em Romanos. A incredulidade deles não anulou a fidelidade de Deus. Sabe, Deus ele é sempre fiel. Mas a incredulidade não pode estar no nosso coração. Que ele continua fiel, mas aquele que foi incrédulo não recebeu a promessa. Por quê? Porque ele não tinha um coração de fidelidade. Eu expliquei semana passada também, né? Sobre Ló, entendeu? Ló, e depois só foi receber a promessa, só foi receber as bênçãos de Deus a descendente dele, Ruth, 500 anos depois. Certo? Depois você assiste lá na internet a outra palavra, que não dá para me repetir agora, né? Outra coisa, não era da vontade de Deus. Sabe, isso a gente escuta muito, né? O que é isso aqui? Tudo que não acontece era para acontecer, está na palavra. É a vontade de Deus, certo? Aí não acontece, não é porque não era da vontade de Deus. Sabe, vou nem falar muito que eu fico com raiva, né? Mas assim, nós precisamos arrancar essa incredulidade sutil do nosso coração. A pior das situações é arrumarmos argumentos e justificativas para a nossa falta de fé, para a nossa pequena fé. Então, olha só, é melhor admitir logo, ó, Senhor, realmente eu estou com pequena fé. Aumenta a minha fé. Como que eu faço para criar raízes mais profundas? Eu não vou desistir, Senhor. Eu não vou desistir, eu vou continuar crendo, eu vou continuar meditando na palavra, vou continuar confessando a palavra. Aí você vai para a palavra e confessa a palavra, lê a palavra, pensa nessa palavra, medita nela, entendeu? Até isso, construir raiz profunda dentro do seu coração e arrancar toda outra raiz de incredulidade. Porque as duas não podem coexistir na sua mente. Certo? Muitas vezes a gente fala assim, ó, vou desistir porque as coisas não acontecem comigo, certo? Isso também é uma raiz de incredulidade. São mentiras que precisam ser arrancadas da nossa mente, de uma vez por todas. Ah, essa pessoa não tem jeito. Ah, esse amigo meu, esse parente meu, entendeu? Esse meu pai, meu filho, não tem jeito, né? Vai para a palavra e mude essa mentalidade. Porque você pode ir para aquele texto lá, né? Para Deus tudo é possível. Ou você pode ir para aquele outro, tudo é possível ao que crê. Amém? E aí você fala lá 1000 vezes, você vai ver como é que vai mudar a situação. Como eu posso fazer para que a palavra crie raiz em mim? Orar em línguas. Então, primeiro, confessa a palavra. Segundo, orar em línguas. Certo? A oração em línguas, ela libera o Espírito Santo para agir em mim. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Certo? Quando você vai lá 1 Coríntios 14, não vou falar muito sobre oração em língua, mas 1 Coríntios 14, versículo 4, fala assim, ó, aquele que ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. O que profetiza, edifica a igreja. Certo? Eu estou falando aqui para vocês agora, estou sendo como um profeta, como um mestre. Eu estou edificando vocês, certo? Mas quando eu estou lá em casa, quando eu estou caminhando, quando eu estou andando de carro, eu estou lá, eu estou edificando a mim mesmo, certo?
E há muito tempo atrás eu já estudei sobre isso, e a palavra lá é oikodomel, ou seja, construindo uma casa a partir das fundações. Ou seja, você também está construindo, é como se fosse uma árvore também, serve o mesmo sentido, né? Você está construindo uma árvore que está crescendo a partir das raízes. Então as raízes estão crescendo, certo? Então nós precisamos crescer, nós precisamos construir as fundações. Quando eu oro em língua, eu estou criando raízes firmes. Por quê? Eu estou ativando o Espírito Santo dentro de mim. Estou ativando o Espírito dentro de mim, certo? O meu espírito renascido, que nasceu de novo. E aí, a oração em línguas, ela funciona em conjunto com a confissão da palavra e com a meditação na palavra. Porque aí você consegue receber o entendimento espiritual. Não é simplesmente a sua mente natural que está operando, é a sua mente espiritual. E aí, quando você entende no espírito, vou falar para você, o entendimento é completamente diferente. Não sei se já teve esse tipo de experiência, mas quando você entende aquilo, né? É como se você estivesse numa sala escura e de repente, pum, acende todas as luzes. Às vezes é uma coisa muito básica, mas você olha assim, meu Deus, como que eu nunca vi isso antes? Como que eu nunca entendi isso antes? Sabe, isso é a operação conjunta da construção de raízes. Quando tem a confissão da palavra, quando tem oração em línguas. E a terceira coisa que nós fazemos para construir as raízes é meditar na palavra. Certo? Nós começamos algumas atividades aqui na igreja, né? Uma delas foi esse mês todinho, 7 horas da manhã, nós estamos ali, certo? Lendo o livro de Mateus e meditando no livro de Mateus. Todos os dias, né? Um dia sou eu, outro dia o Gibeon. Outro dia sou eu, outro dia o Gutierrez. Outro dia sou eu, outro dia o Gibeon. Outro dia sou eu, outro dia o Gutierrez. Não é assim? Tem dia que eu olho o Gutierrez lá, ele quase não consegue abrir o olho, né? 7 horas da manhã. O Gibeon também, de vez em quando, né, Gibeon? Mas você acorda cedo, né? Mas assim, pelo menos para mim tem sido uma benção, né? Tem sido um momento assim de crescimento. A gente tem mergulhado um pouco mais na palavra, sabe? E assim, ali é só algum relance de algumas coisas, mas o Espírito Santo tem coisas muito mais profundas para te revelar quando você separa tempo com Ele. Então meditar na palavra é fundamental, porque a meditação, ela traz a revelação, e com ela a verdade da palavra é internalizada dentro de nós. As raízes são construídas pelo processo de meditação. Vocês já viram um boi pastar? Quem já viu? Já viu? Né? Um boi ou uma vaca, né? Ele vai lá no pasto, né? E começa a comer o capim, né? Come, puxa, né? Puxa aquele capim, né? Aí vai para lá e para, né? Fica quieto, né? Acho que já engoliu tudo, né? Você pensa assim, acabou, né? Aí de repente ela para, aí ela começa a mastigar tudo de novo, né? Mastiga, né? Mastiga. Aqui chama-se ruminar, né? São os animais ruminantes. Ou seja, eu não sei bem como é que é lá por dentro, mas dizem que tem mais de um estômago, né? Que tem um estômago que entra a primeira comida, depois volta, ele mastiga, fica ruminando, depois volta de novo, depois volta, entendeu? Então assim, o meditar na palavra é esse processo de ruminar. Você vai lá na palavra, lê a Bíblia, certo? Aí depois você começa a ficar pensando naquilo. É por isso que é bom você ir repetindo várias vezes, para você ter aquilo na memória, né? Por exemplo, né? Se eu permaneço em Jesus e a palavra dele permanece em mim, eu posso pedir o que eu quiser e será feito. Eu estou lá andando de carro, aí eu começo a ruminar, começo a meditar nessa palavra novamente. Se eu permaneço em Jesus e a palavra dele permanece em mim, eu posso pedir o que eu quiser e será feito. Estão entendendo o processo de meditação, né? Aí você vai pensando nisso. Às vezes tem uma dúvida, Senhor, eu não entendi isso aqui, Espírito Santo, me esclarece. E aí você fica pensando, fica falando naquilo, entendeu? Às vezes você não recebe o esclarecimento na hora, né? Você vai pensando, vai falando aquilo, né? Uma vez eu recebi uma revelação do Espírito Santo, eu estava pensando naquilo muito tempo, né? Aí de repente estava andando lá em casa, na hora que eu dei um passo da sala para a cozinha,
Desse jeito, pastor. Um passo só, pá, né? Sabe quando você faz um download assim de quase um livro inteiro no computador? Baixou, né? E aí eu recebi como se fosse um download assim, ó. Entendi tudinho aquele negócio que tinha meses que eu não tinha entendido, certo? O Espírito Santo, quando ele vai te ensinar, quando ele percebe um coração pronto, que já tem as raízes preparadas para aquilo, ele não tem dificuldade nenhuma em trazer para você as revelações profundas de Deus. Amém? Então, o ruminar aqui, né, o meditar na palavra, ele é fundamental, né? Então aqui, a gente está quase terminando. Como que eu posso fazer para que a palavra crie raiz em mim? Confessar a palavra, orar em línguas, meditar na palavra, certo? Tem o jejum também, eu não vou falar sobre ele hoje, né? Tem a adoração também, mas depois a gente fala, né? E olha só, tem mais uma estratégia do diabo para roubar a palavra e fazê-la infrutífera. Marcos 4, 18, 19 fala assim, ó: os outros, os semeados entre os espinhos. Nós falamos de beira de caminho e falamos do terreno rochoso. Agora, daqueles que são entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. As preocupações desse mundo, a ambição e o engano das riquezas é basicamente focar nas coisas aqui da terra, certo? Nada pode concorrer com a palavra da verdade dentro de você. Vamos ver um pouco mais sobre o que é concorrendo. Sabe, essa palavra concorrendo, nesse texto aqui, ela significa assim, ó, ir para dentro, ser levado ou colocado dentro. Outras coisas já estão enraizadas na mente, impedindo que a semente da verdade frutifique. Vocês estão entendendo? Entre os espinhos já tem outras coisas dentro do coração, dentro da mente, está concorrendo com a verdade que está chegando, certo? Então essas outras coisas já estão enraizadas lá dentro. Aquele tijolinho da incredulidade que eu falei para você, que está naquele lugar errado. Então aquilo lá tem que sair. Agora um negócio interessante, que não sei se você vai gostar, né? Às vezes você tem uma parede todinha construída, certo? Estou falando aqui da edificação da sua vida, da sua fé. Você construiu uma parede todinha, certo? Mas aqui embaixo tem um tijolinho de incredulidade, certo? E para você tirar esse tijolinho, você tem que derrubar a parede toda. Entendeu? Muitas vezes, algumas verdades para entrar dentro de nós, o Espírito Santo ele precisa vir, pá, derrubar toda a parede, porque toda essa parede foi construída em cima de um fundamento errado, sabe? E aí esse fundamento tem que ser corrigido. Então por isso que muitas vezes as pessoas não gostam muito de ficar orando em línguas, de ficar meditando na palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai mexer em algumas verdades que você pensa que é verdade, mas eram mentiras e engano dentro da sua mentalidade. Mas eu declaro que você vai viver de acordo com a verdade da palavra de Jesus, daquilo que o Espírito Santo vai trazer para você, sabe? E quando você entende que você precisa ter um coração quebrantado, um coração aberto para receber a verdade, a palavra do Senhor, Ele vai fazer coisas incríveis, coisas tremendas na sua vida, sabe? E você vai orar pelos enfermos, eles serão curados, sabe? Você vai orar pelas pessoas, as pessoas vão ser libertas, sabe? Você vai ver situações, o amor de Deus vai te inundar de tal forma, né? Que as pessoas vão olhar para você e vão enxergar um amor tão grande de Deus, que as pessoas serão salvas, as pessoas serão transformadas pelo fluir de Deus em você, porque você simplesmente resolveu se entregar. Aquilo que o Thierry falou aqui, ó, a rendição. Você se entregou em uma posição de rendição. Então, beira do caminho, acho que é a outra aí, né? Beira do caminho, não há germinação da semente. Solo rochoso, não há raízes. Entre os espinhos, outras raízes já estão crescidas lá dentro.
E a boa terra, a semente germina, cresce e dá frutos. Eu declaro que essa boa terra é você. Acho que é a última tela aqui. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Sabe, esse recebem aqui não é um recebe de estender a mão assim, pegou mais ou menos. Não, é assim. Você pega, abraça e segura, e é seu, você recebeu. A palavra foi recebida, entendeu? Aqui a semente foi plantada, aí ela recebeu água. Quando ela recebeu água, ela começou a germinar, e ela começou a criar raízes, e a raiz foi crescendo, e a árvore foi crescendo, e ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe, eu declaro que você é boa terra. Eu declaro que você é boa terra. Sabe, eu preciso repetir aqui 1000 vezes para você acreditar. Eu declaro que você é boa terra. Amém.